Porque o reajuste que nós tivemos nessa semana foi, mais uma vez, muito pesado sobre os combustíveis. Mais uma vez, nós tivemos um reajuste extremamente pesado. E o que nós vimos? Toda a fauna liberal, né, na internet parece que se combinaram, sabe? Se combinaram. O que a gente pode fazer? Porque agora eles vão vir com tudo, né? Poxa, esse reajuste aí. E se segure. Vem mais. Guerra na Ucrânia, conflito, Rússia como um dos principais exportadores de petróleo e gás do mundo. A alta não vai parar por aí. Os Estados Unidos já mandou a Petrobras produzir mais. Quer que manda nessa porra toda, mostrando bem, né? Então vai subir. Então esse foi o primeiro reajuste de uma série que deve vir. Então os liberais já se reuniram e disseram, não, moçada, a esquerda no Brasil é atrasada. A esquerda brasileira está defendendo subsidiar combustível fóssil. Nós temos uma esquerda que não defende o meio ambiente. Sabe que isso é ridículo, moçada. Isso é ridículo. Quem é que está lutando o tempo todo para frear a grilagem, as queimadas, para reduzir o ímpeto destruidor do agro, para proteger as florestas, as terras indígenas, se não a esquerda? Aí os caras vêm dizer, não, mas tem que subsidiar. Primeiro vamos entender o seguinte, esse PPI, porque o que produz o aumento dos combustíveis é a política de paridade de preço. O Brasil ele tem capacidade de produzir e refinar 80% ou mais dos combustíveis que consome. A questão é que nós abrimos mão dessa capacidade vendendo refinarias, vendendo distribuidoras e praticando um preço da Petrobras, que tem um monopólio natural do petróleo e gás no Brasil, como se o Brasil não fosse um produtor de derivados de petróleo, como se ele fosse um importador. Então veja, não é que nós estamos pagando um preço de mercado, não, porque o preço de mercado, gente, ele é formatado a partir da lei de mercado e dos agentes formadores de preço. Mercados oligopolizados são influenciados por agentes formadores de preço, como a Petrobras. A Petrobras está abrindo mão da sua capacidade de formar preço para fazer com que o Brasil pratique um preço nos combustíveis como se fosse um país que produzisse zero petróleo. O que é rigorosamente absurdo. Isso é uma política que sustenta lucros vultuosos para os acionistas que majoritariamente não são brasileiros, mesmo que o governo brasileiro ainda detenha o controle executivo da empresa, as ações já foram privatizadas. E o que está sendo feito é uma manipulação da Petrobras para que ela não atue como deveria atuar, como uma estatal que serve aos interesses nacionais, no sentido de segurar a inflação, desenvolver o país. E a Petrobras está atuando como uma empresa privada, beneficiando rigorosamente, exclusivamente, o lucro dos acionistas, às custas da redução do nosso poder de compra, da inflação, da gasolina R$10, R$8, R$7, R$9, onde vai parar? Aí o liberal vai lá dizer, então vocês estão lutando por subsídio, não precisava nem subsidiar. Bastava que a Petrobras estabelecesse uma política de preços com base nos custos de produção mais uma margem de lucro. Você já nem precisa de subsídio. E outra, esse tipo de subsídio ele não é um subsídio simplesmente a combustíveis fósseis. Não, é um subsídio para tentar reduzir o impacto que reduz o poder de compra da classe trabalhadora. Então não tem rigorosamente nada a ver com não defender o meio ambiente. Tem com defender o trabalhador. Essa fauna liberal ela tem horror a pobre, esse é o problema. Porque quando eles não estão dizendo essa bobagem que eles pareceram combinar, eles estão dizendo, mas é regressivo. Você subsidiar combustíveis, você está subsidiando o consumo dos mais ricos. Rigorosamente mentira esta bobagem. Porque eles partem do princípio que, não, mas é a classe média mais abastada que tem o carro, que está sofrendo mais com o aumento do combustível. Não! Foi exatamente o que eu disse antes. Tudo no Brasil é transportado por rodovias. Se o diesel sobe, a inflação aumenta. Então não tem o menor cabimento, é irracional, é estúpido, é contraproducente, é ineficiente nós mantermos esta política de preço que nem baseada no mercado ela é. Ela é baseada numa estratégia de fazer a Petrobras abrir mão do seu papel, da sua posição de monopólio natural
Porque não existe mercado de petróleo e gás que não seja monopolizado. Isso não existe. Você não vai abrir uma petroleira, você não vai produzir petróleo, como no filme lá da família Buscapé, que você vai cavar no seu pátio e vai extrair petróleo. Isso não existe. Naturalmente, é um mercado com altíssimas barreiras à entrada, portanto, naturalmente oligopolizado. E nós já temos uma estrutura oligopolizada capaz de pautar preços, de ser influente no estabelecimento do preço, não sendo refém exclusivamente do mercado. O que a gente está fazendo é uma política perversa de transferência brutal da riqueza produzida pelo trabalhador para o bolso dos acionistas majoritariamente estrangeiros. Não há justificativa racional para que a gente continue pagando esse preço nos combustíveis, tendo uma empresa como a Petrobras, tendo capacidade de refinar, tendo a capacidade de produzir. É uma estupidez que só serve aos interesses estrangeiros. Isso tem que ficar rigorosamente claro. Não é culpa da guerra. Não é culpa da guerra. Durante outros momentos, nós já tivemos oscilações de preço do barril de petróleo, por exemplo, lá na época do governo Lula, que o petróleo bateu $150, superior até o que bateu essa semana, e nós não entramos em pânico. Não tem nada a ver com flutuações do mercado, não tem nada a ver com ICMS, que é rigorosamente o mesmo há muito tempo. Se você criar, vejam bem, o que eles estão tentando fazer, a hipótese é criar um fundo para subsidiar os combustíveis. Isso vai produzir uma mudança muito pequena no preço, que você vai conseguir abater com esse fundo, e logo vai ser diluída essa vantagem com os aumentos que devem chegar em função da conjuntura internacional. E esse dinheiro que vai servir eventualmente para abater um valor pequeno nos combustíveis e que logo vai ser diluído, esse dinheiro vai ser tirado em função da própria estrutura de gastos e as imposições que a gente tem. Esse dinheiro vai ser tirado da saúde, da educação, da infraestrutura, que já está péssima no Brasil. Vou dar um exemplo concreto de como isso é burro e ineficiente. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite conseguiu reduzir o ICMS sobre os combustíveis para deixar o combustível no Rio Grande do Sul competitivo em relação ao combustível comprado em Santa Catarina, onde o ICMS era menor. Então nós tivemos uma redução grande do preço do combustível em função dessa redução do ICMS, que pegou um estado já ruim das contas como o Rio Grande do Sul e abriu mão de uma receita enorme para tentar entrar nessa guerra fiscal com os vizinhos de Santa Catarina. O que aconteceu? Só neste aumento agora dos combustíveis, toda aquela redução do preço do ICMS produzido há um mês e pouco atrás aqui no Rio Grande do Sul se diluiu, nós voltamos para o preço que nós estávamos antes dessa brutal redução do ICMS. Portanto, é rigorosamente inútil a gente reduzir um pouquinho o preço dos combustíveis com um fundo criado a partir da redução do orçamento de áreas que já estão com orçamentos deficitários, enquanto a gente mantiver essa política de paridade de preços, que é essa loucura que torna os preços dos combustíveis no Brasil algo rigorosamente impraticável. É rigorosamente impraticável. Nós temos que fazer pressão a partir do entendimento que não é culpa da guerra, não é culpa do mercado, não é culpa do ICMS, é culpa de uma política de preços voltada para a produção de uma transferência da riqueza do Brasil para o estrangeiro, às custas do desmonte da nossa cadeia de petróleo e gás, da privatização e do impedimento da Petrobras de realizar o seu papel enquanto estatal, possuidora de um monopólio estratégico e natural aqui no Brasil.